Você já parou para refletir, nem que seja por um instante, como algumas pessoas parecem acumular riqueza com uma facilidade quase mágica, enquanto a grande maioria passa uma vida inteira correndo atrás de dinheiro, pagando boletos, enfrentando dívidas, e mesmo assim, nunca chega perto da tão sonhada liberdade financeira? É como se estivessem presas em uma esteira que gira sem parar. Correm, se esforçam, se cansam, mas continuam no mesmo lugar. O mais impressionante é que o seleto grupo do 1% mais rico do mundo não tem poderes sobrenaturais, não herdou cofres secretos nem nasceu com uma fórmula mágica. Na verdade, o que eles têm é um plano simples, replicável e incrivelmente eficaz, que qualquer pessoa, inclusive você que está aqui agora, pode aprender e aplicar, mesmo começando do zero. Esse plano não depende de sorte, não exige QI acima da média e, definitivamente, não está reservado apenas para milionários. Enquanto a maioria vive no modo automático, como zumbis financeiros presos em uma rotina cansativa de sobreviver, trabalhar, pagar contas e repetir tudo no mês seguinte, 1% adota um comportamento oposto. Eles agem com estratégia, tomam decisões com base em dados e visão de longo prazo, e, acima de tudo, cultivam uma mentalidade disciplinada, paciente e voltada para resultados consistentes. E não, isso não é papo de motivação vazia nem teoria conspiratória sobre elites escondendo segredos. O que você vai ver aqui é real, acessível, prático e transformador. É um conjunto de passos, comprovado por histórias reais de quem saiu do zero e construiu um império, que pode ser aplicado por qualquer pessoa disposta a sair da estagnação e mudar completamente sua relação com o dinheiro. Se você assistir este vídeo até o final, vai entender como quebrar esse ciclo limitante, criar um novo caminho de construção de riqueza e iniciar uma jornada concreta rumo ao topo, sem precisar ganhar na loteria, sem depender de governo ou patrão, e, principalmente, sem abrir mão da sua essência e dos seus sonhos. Tópico 1. Eles sabem exatamente quanto custa a vida que querem ter. Enquanto a maioria das pessoas vive no chamado modo de sobrevivência, correndo atrás do próximo salário, pagando contas assim que o dinheiro cai na conta, gastando por impulso com aquilo que traz alívio momentâneo e torcendo para sobrar algum valor no final do mês, 1% mais rico e financeiramente consciente age de forma completamente diferente. Eles não deixam a vida acontecer por acaso. Eles planejam cada passo com clareza e intenção. O grande diferencial está no ponto de partida. Ao invés de apenas trabalhar para pagar contas, essas pessoas começam fazendo um cálculo simples, mas extremamente poderoso: quanto custa a vida dos sonhos que desejam viver. Seja uma aposentadoria tranquila, uma casa confortável, viagens internacionais ou liberdade total de tempo, tudo isso tem um preço. E esse preço pode, e deve, ser calculado. Vamos a um exemplo prático para deixar as ideias mais claras. Imagine que você deseja, no futuro, viver com uma renda de R$10.000 por mês, sem precisar trabalhar. Para isso acontecer, você precisa saber quanto de patrimônio é necessário acumular para que esse valor seja gerado automaticamente, mês após mês, por meio de rendimentos. E aqui entra o segredo do 1%. Eles não vivem no achismo, vivem na clareza matemática. Essa clareza elimina a dúvida, traz foco, dá direção e evita decisões baseadas em emoção ou impulso. Uma solução prática: pegue agora um papel e uma caneta, ou abra uma planilha no computador ou celular, e responda com sinceridade. Quanto você gostaria de receber mensalmente para viver bem, sem depender do seu trabalho? Esse número é o seu objetivo de renda passiva. Agora, considere uma rentabilidade média de 1% ao mês, algo possível em investimentos bem estruturados. Para cada R$10.000 mensais que você deseja receber, será necessário acumular R$1 milhão investido. Ou seja, se o seu objetivo for uma renda de R$5.000 por mês, precisará de R$500.000 investidos rendendo 1% ao mês. Esse cálculo simples pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, o trabalho e os seus objetivos. Ele transforma um sonho vago em uma meta clara. E o mais importante, com uma meta clara, você consegue traçar um plano concreto para alcançá-la. Tópico 2. Eles gastam menos do que ganham. Pode parecer simples, até óbvio à primeira vista, mas essa é uma das lições mais ignoradas pela maioria das pessoas.
Para o 99% da população, viver no limite, ou até acima do que ganha, tornou-se algo comum, quase automático. Já para o 1% mais rico, essa é uma regra inegociável. Sempre gastar menos do que se ganha, não importa o quanto ganhem. Mesmo que suas receitas sejam altas, o princípio continua o mesmo, porque a disciplina financeira vale mais do que o tamanho do salário. Talvez você já tenha conhecido alguém que ganha 10 mil reais, 15 mil reais ou até mais por mês, mas vive endividado, pagando o mínimo do cartão, recorrendo a empréstimos e sem qualquer reserva financeira. Isso acontece porque o problema não está na quantidade de dinheiro que entra, mas sim na quantidade que é retida e direcionada com inteligência. E é exatamente aí que está o ponto de virada. Enquanto a maioria tenta acompanhar um padrão de vida que não cabe no orçamento, o 1% faz o oposto. Eles vivem abaixo da própria renda. Muitas vezes se limitam a gastar apenas 60% ou 70% do que ganham, e investem o restante com estratégia e consistência. Essa atitude simples, mas extremamente poderosa, cria um ciclo positivo de acúmulo de patrimônio, geração de renda passiva e liberdade financeira ao longo do tempo. Por exemplo, muitos milionários, inclusive bilionários, escolhem conscientemente um estilo de vida mais simples, mesmo podendo gastar muito mais. Eles entendem que riqueza não está em parecer rico, mas em construir liberdade. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, é um grande exemplo disso. Ele ainda mora na mesma casa que comprou em 1958, quando sua fortuna era apenas uma semente. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque sabe que ostentação momentânea não constrói segurança duradoura. Tópico 3. Eles investem em ativos, não em aparência. Uma das grandes diferenças entre quem enriquece de forma constante e quem vive sempre apertado está na forma como o dinheiro é encarado. O 1% entende, com clareza, que dinheiro não deve ser apenas gasto, ele deve gerar mais dinheiro. Por isso, ao invés de focarem em consumo imediato, eles direcionam seus recursos para comprar ativos. São pessoas que investem em ações, fundos imobiliários, empreendimentos, imóveis que geram renda e outros instrumentos que aumentam seu patrimônio com o tempo. Enquanto isso, a maioria, os 99%, seguem um padrão mental diferente. Assim que recebem algum dinheiro extra, já pensam em trocar de carro, comprar o celular mais recente, adquirir roupas de marca ou qualquer outro item que dê uma sensação momentânea de status, mas que, na prática, só consome recursos sem retorno financeiro. Essa diferença de comportamento, ao longo dos anos, cria um abismo entre quem acumula riqueza e quem vive na estagnação. Tudo se resume ao foco. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, mês após mês, ano após ano. Já os passivos fazem o oposto. Tiram dinheiro da sua conta, seja com parcelas, manutenção, impostos ou desvalorização. O 1% não age por impulso, eles fazem uma pergunta simples antes de cada compra. Isso aqui vai me enriquecer ou vai me empobrecer no longo prazo? Essa mentalidade é o verdadeiro divisor de águas na construção de riqueza. Por exemplo, para refletir e aplicar. Imagine que alguém está prestes a gastar 5 mil reais em um novo iPhone, apenas para ter o modelo mais recente. O 1% pensa diferente. Com esse mesmo valor, eles poderiam investir no Tesouro IPCA, em ações de empresas que pagam dividendos consistentemente ou ainda comprar cotas de fundos imobiliários que geram renda mensal. Ao longo de 10 anos, com reinvestimentos e o poder dos juros compostos, esse valor pode se transformar em mais de 15 mil reais, ou até muito mais, dependendo da estratégia e da disciplina. Tópico 4. Conhecimento financeiro não é negociável. Se existe um ponto em comum entre todas as pessoas que conquistaram liberdade financeira verdadeira, é este. Elas valorizam o conhecimento financeiro como algo inegociável. O 1% entende que, antes de saber onde investir ou como multiplicar o dinheiro, é preciso compreender as regras do jogo. Por isso, leem com frequência, estudam com consistência e se mantêm atualizados sobre o que está acontecendo no mundo econômico. Eles não entregam a responsabilidade do próprio dinheiro nas mãos de terceiros, como muitos fazem com bancos ou gerentes de conta que nem sempre têm os mesmos interesses. Pelo contrário, o 1% aprende sobre juros,
inflação, investimentos, riscos e oportunidades. Eles querem saber como o dinheiro funciona e usam esse conhecimento como ferramenta para tomar decisões inteligentes. Isso os protege de armadilhas financeiras e aumenta suas chances de prosperar, mesmo em tempos difíceis. Enquanto isso, a maioria, os 99%, diz frases como "isso não é para mim", "eu não entendo dessas coisas", ou "não tenho cabeça para isso". E, ao adotar essa postura passiva, acabam entregando o próprio futuro nas mãos do acaso ou de instituições que priorizam lucro, não educação. A consequência? Continuam presos em dívidas, sem planejamento e sem perspectiva de crescimento financeiro. Como já dizia Jim Rohn, um dos grandes mentores do desenvolvimento pessoal, a educação formal vai te dar um sustento. A autoeducação vai te fazer uma fortuna. Essa frase resume bem a diferença entre sobreviver e prosperar. Quem se contenta apenas com o que aprendeu na escola dificilmente sai do lugar. Mas quem busca aprendizado por conta própria, todos os dias, está construindo uma ponte sólida rumo à liberdade. Tópico 5. Eles criam fontes de renda extra. Se existe um princípio que o 1% entende profundamente é este: depender de apenas uma fonte de renda é perigoso e limitador. Nenhum milionário alcançou liberdade financeira apostando todas as fichas em um único salário ou negócio. Pelo contrário, o segredo está na diversificação. O 1% se dedica a construir múltiplas fontes de renda que funcionam em paralelo, como investimentos, negócios próprios, royalties de produtos, aluguéis, parcerias estratégicas e muito mais. Eles sabem que quanto mais entradas de dinheiro você tem, maior é sua estabilidade e maior é sua liberdade de escolha. Mesmo quando uma fonte diminui ou enfrenta dificuldades, as outras continuam gerando fluxo financeiro. Essa estratégia protege o patrimônio e ainda abre portas para crescimento contínuo. Enquanto isso, a maioria das pessoas, os 99%, estão focadas apenas em cortar gastos. Vivem tentando sobreviver com menos, acreditando que economizar alguns reais aqui e ali vai resolver todos os problemas. Mas o 1% pensa diferente. Ao invés de viver em modo defensivo, eles entram em modo ofensivo, buscando constantemente maneiras criativas de aumentar a entrada de dinheiro, e não apenas diminuir as saídas. E o mais interessante é que não é preciso ser rico para começar. Muitas dessas fontes de renda começam pequenas, como um projeto paralelo, uma ideia que vira produto ou um serviço que você presta nas horas vagas. Com consistência e foco, o que começa como extra pode virar a sua principal fonte no futuro. Por exemplo, ofereça um serviço freelance na área que você tem habilidade. Crie produtos digitais, como e-books, planilhas, templates ou cursos. Alugue um quarto ou imóvel pelo Airbnb. Comece um canal no YouTube, como este que você está assistindo, e transforme conhecimento em audiência e renda. Venda artesanato, doces, consultorias, ou o que você sabe fazer de melhor. O mais importante não é o tamanho do começo, e sim a decisão de agir. A partir do momento em que você assume o controle das suas finanças e busca formas de fazer o dinheiro circular de volta para você, a construção da liberdade financeira se torna possível e real. Comece pequeno, mas comece. Porque quem espera ter muito para agir, nunca começa. Mas quem começa com pouco, um dia tem muito. O plano é simples, mas não fácil. Agora que você viu todos os passos, percebe que não é um plano complexo, mas é exigente. Ele pede disciplina, constância, paciência e vontade de mudar. O 1% não é feito de gênios, mas de pessoas que tomam decisões consistentes por muitos anos. O 99% fica no depois eu faço, e o tempo passa. A diferença está na execução diária. Se você aplicar o que viu aqui hoje, mesmo começando com pouco, seu futuro financeiro vai mudar. Pode levar 5, 10 ou 15 anos. Mas vale cada esforço. Porque a liberdade de poder escolher, viajar, viver sem depender de ninguém, não tem preço. Por hoje é isso, pessoal. Mas antes de ir, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a trazer ainda mais conteúdo de valor para você.
Vou deixar 4 vídeos aqui na tela para vocês continuar aprendendo cada vez mais. Clique em alguns deles e continue evoluindo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.